Fala galera, hoje vamos voltar no tempo. Não estamos falando de dinossauros, mas quase isso. Estou falando do processador Intel i3 de terceira geração, lançado em 2012. Sim, 12 anos atrás, quando a gente ainda usava fones de ouvido com fio e achava que o Windows 8 ia dominar o mundo. Aqui vai um spoiler, não dominou. Eu comprei um kit da internet por R$300, que vem processador, memória RAM, placa-mãe e cooler. Será que é bom e veio funcionando? Neste vídeo vou fazer um unboxing depois a montagem dele, e nos próximos vídeos vamos ver o que ele consegue rodar de bom ainda em 2024. Para quem não conhece ou já esqueceu, o i3 de terceira geração era o processador custo-benefício da Intel, aquela belezinha que prometia rodar seus jogos e programas com tranquilidade. Mas será que hoje, em 2024, ele ainda dá conta do recado? Bom, antes de te dar a resposta final, bora ver os números e, claro, as limitações desse queridinho. Se prepara porque talvez ele ainda te surpreenda, ou talvez não, né? A verdade é que em 2024, esse processador é quase um vovô no mundo da tecnologia. Ele ainda funciona? Sim, mas é como aquele tiozão que só corre a maratona porque já se inscreveu e não quer perder o dinheiro. Ele chega no final, mas fica para trás rapidinho, sabe? Jogos modernos, multitarefas pesadas e programas atuais exigem mais músculo do que esse processador consegue oferecer. Então, se você está pensando em usar o i3 de terceira geração para rodar um Cyberpunk 2077, sinto muito, mas ele vai sofrer mais do que a gente esperando o jogo ser consertado. Agora, se você quer apenas assistir a uns vídeos no YouTube, mexer no Office ou até rodar uns joguinhos mais leves, o i3 ainda dá conta. É tipo aquele carro antigo que não tem ar-condicionado, mas te leva até o mercado. Só não tente fazer uma viagem para outro estado com ele, beleza? E aí, vale a pena em 2024? Bom, depende. Se você é do time economiza tudo, esse processador pode te ajudar com tarefas simples. Mas se você quer jogar games atuais ou trabalhar com edição de vídeo, o i3 de terceira geração vai te fazer sofrer mais do que a internet de escada baixando uma atualização do Windows. Então, no geral, para uso casual e básico, ele ainda pode ser o herói improvável. Mas para algo mais hardcore, é melhor procurar um upgrade. O que eu comprei aqui, que eu vou colocar, é um HD. Ele tem 500 GB. Eu comprei usado também, paguei acho que R$60 nele. Vou colocar um SSD também para o sistema operacional. E já aproveitando, já que o computador também não é aquelas coisas, eu comprei até uma fonte bomba aqui. Vamos ver se não explode a fonte. Ela é chaveada de 230 watts reais. Bom, aqui praticamente já montei quase tudo. Vou apenas colocar o SSD e instalar o Windows e podemos começar os testes nos próximos vídeos. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo qual é o processador mais antigo que você já usou e ainda funciona? Vamos trocar umas histórias de nostalgia tecnológica. Valeu e até o próximo vídeo.